Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Dia 2 agora foi o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Durante todo o mês de abril, nós estamos evidenciando essa temática tão importante. E no programa de hoje nós vamos conversar com a psicóloga Eunice Magalhães, que é especialista em diagnóstico tardio. A importância de a gente falar sobre os diagnósticos tardios, ou seja, pessoas que recebem o diagnóstico de autismo na adolescência ou já na vida adulta. O programa está imperdível. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Evidência. E o nosso tema hoje certamente chama a atenção da maioria das famílias. Autismo, diagnóstico tardio e suas implicações. Hoje, dia 12, nós ainda podemos sim e devemos continuar falando sobre o autismo. Apesar de no dia 2 desse mês ter sido o dia da conscientização mundial sobre o autismo, o mês de abril é o mês da discussão, né? Um mês que a gente vai colocar em evidência esse tema tão importante para muitas famílias brasileiras. E claro que hoje nós vamos ter uma autoridade aqui na área que vai falar com muita propriedade sobre essa temática. Eunice, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, em nome da TV LW, da TV Cultura e da TV Nova. É uma honra para nós tê-la conosco. Eu já gostaria de começar lhe perguntando, lhe pedindo para que você fale um pouquinho da sua trajetória como psicóloga na área. Bom dia, Catarina. Bom dia a todos. Agradeço muito o convite, fico feliz com essa oportunidade. Bom, a minha trajetória iniciou-se em São Paulo, né? Eu sou formada em psicologia e pós-graduada pela Universidade de São Paulo em terapia cognitivo-comportamental. Eu me formei em 2011, em 2010 e 2011 eu participei da equipe interdisciplinar como estagiária na instituição AMA, Amigos do Autista, Associação Amigos do Autista. Lá eu realizava, né, intervenções comportamentais com o apoio de profissionais já formados e especializados naquela época. Posteriormente, eu me formei, fiz então a pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e também fiz atendimentos externos a pessoas autistas, adultos, né, adolescentes. Fui AT também, que é acompanhante terapêutico, é um psicólogo externo, né, de um paciente em ambiente acadêmico em São Paulo. E na clínica eu trabalho atualmente, meu público é muito adultos autistas, e também pessoas típicas, né, neurotípicas. Eu pesquiso muito sobre ansiedades, comorbidades também, que englobam aí o autismo. Então, a pessoa autista, ela tem também, somando ao diagnóstico, comorbidades. Então, a gente tem que se especializar nisso também, né, pesquisar um pouco o assunto, para poder, então, estabelecer estratégias com base, né, em conhecimento científico fidedigno para uma intervenção positiva ao paciente. Perfeito. Trabalhando com adulto, né? Você falou, isso chama muita atenção, porque muitas pessoas não sabem, talvez ainda não saibam, que podem ser diagnosticadas com autismo. Como é a tua experiência com pessoas na vida adulta, pessoas que de repente se descobrem autistas? Como é essa experiência com um adulto que descobre ser autista? Bom, a minha experiência, ela é pessoal, né? Eu sou autista nível 1 de suporte. Meu diagnóstico, ele foi feito em plena pandemia, devido a questões que eu vivenciava na época. E a forma como eu intervi naquela situação na minha vida, eu percebi que não estava muito condizente com o meu desenvolvimento, né? Então, como profissional e como pessoa que também se observa em psicoterapia, eu já fazia terapia há um tempo, comuniquei ao meu psicólogo, ele viu as crises e então ele me auxiliou, né? Junto a ele teve uma equipe interdisciplinar
de uma neuropsicóloga, um neurologista e outros profissionais que fui consultando. Foi feita uma avaliação, esse é o caminho, tá? Você tem que fazer a psicoterapia, né? Ou estar em acompanhamento psiquiátrico, ou com outro profissional, e aí um profissional vai encaminhando ao outro, ou uma equipe interdisciplinar que se comunica muito bem, ou multidisciplinar, às vezes um está em um local, outro em outro, mas há uma comunicação. E aí depois disso houve esse meu diagnóstico. E também pessoas do meu convívio, amigos, né, colegas de faculdade, tive professores também, pessoas da área da psicologia e outras áreas do conhecimento que eu também gosto muito de escutar, de ler os textos, né? Admiro. E aí esse foi o meu contato com o autismo. Meu primeiro contato foi mesmo lá atrás na Associação Amigos do Autista, né? E era interessante porque eu tinha como eu posso te falar, uma conexão, um contato muito genuíno com os próprios alunos do Instituto, né, da associação. E eu não entendia muito isso lá em 2010. Então, em 2021, eu fui compreender o porquê daquilo. Eu entendia muito mais, às vezes, o porquê do incômodo com um estímulo sensorial, com visual, olfativo, um toque, uma mudança de rotina repentina, às vezes a equipe não conseguia avisar, não que a AMA não faça isso, a AMA ela costuma sempre avisar com antecedência, porque é uma instituição especializada. E naquela época eu já me percebia diferente, só que nunca passou pela minha cabeça que isso poderia, né? E foi com 34 anos, 35 anos que foi meu diagnóstico. Então, o que eu tenho para te falar, Catarina, é importante que a pessoa, adolescente, adulto, faça o seu acompanhamento, né, psicoterápico e procure especialistas, pessoas especialistas na área, né? Quais as implicações? A gente sabe, certamente, sempre vão haver implicações em qualquer tempo que essa pessoa, seja criança, adolescente ou adulto, passe por esse processo até o diagnóstico ser fechado. Mas certamente essas pessoas que descobrem depois de adulto ou já adolescente, qual a implicação ou quais as implicações que há em um diagnóstico tardio? As implicações do diagnóstico tardio, elas são muito únicas para cada autista, porque é um espectro. Cada um funciona de um jeito, cada um tem a sua especificidade na sua vida, né? Formas específicas de se relacionar com as pessoas. Então, algumas das implicações a questão da relação social, né? Relacionamento social, dificuldade de estabelecer amigos, né? De fazer amizades, a dificuldade de se autorregular em uma situação de crise, a dificuldade de compreender o que é um evento gatilho para o surgimento, então, de incômodos, né? Não sabendo que é autista, você vive buscando modelos para se encaixar em um meio que você nunca vai conseguir se encaixar. Porque se a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando de um transtorno que afeta a sua socialização, a sua comunicação, né? E outras áreas que não tem como a gente, assim, fazer a pessoa autista, ela ser como uma pessoa neurotípica. Então, o neurodivergente, ele funciona de outros modos, né? Então, as implicações são muitas, e algumas delas são essas, né? E também pode desenvolver, por exemplo, comorbidades, como a gente fala, né? Estratégias compensatórias. Não gosta de sair em público, mas sai e aí sai sem avisar os amigos, né? Sai da festa sem avisar. Compensou, mas não foi assertivo. Poderia ter avisado. E por que isso não ocorre? Porque não sabe que é autista e porque não faz uma psicoterapia, não tem uma intervenção para a construção de estratégias interventivas, de treino de habilidades sociais, THS, né? Que é um treino basicamente pautado na psicoterapia skinneriana, né? De Skinner, que é a psicologia comportamental.
E aí ele vai trazer suportes ao autista, né, de como que ele pode intervir. Então as implicações são muitas, é na comunicação, é no social, é no emocional, é no comportamento. A gente está falando de diagnóstico tardio. O que leva as pessoas a passarem despercebidos uma infância inteira para chegar numa adolescência ou na vida adulta e aí sim serem diagnosticadas? O que é que leva, o que é que acontece para que as famílias não percebam e passe despercebido? Certo. Bom, tem aspectos que a gente precisa levar em consideração, que são fatores filogenéticos e ontogenéticos, né? Então, existem fatores que têm a ver com a sua carga genética e tem fatores que têm a ver com a sua cultura. A cultura que você está inserida, enfim, inserida, né? Para quem é de outros gêneros. Então, o que acontece? O autista, ele, dependendo do nível de suporte, e aí eu estou falando dos níveis 2 e níveis 2 e 1. O nível 3 é muito visível, né? O sofrimento dele intenso é visível, é perceptível. As estereotipias, os flaps, os gritos, a autolesão, né? A falta de adaptação ao meio. Então, é visível que ele precisa de apoio. Já os níveis 2 e 1, eles têm digamos que, eu não vou dizer um superpoder, porque eu não sei até que ponto isso é bom, que é o masking, né? Mulheres são muito boas nisso, que é o mascaramento. Então, eu vejo que é modelo, eu vejo a Catarina. A Catarina, ela está com uma calça branca, com blusa azul, como ela está se portando, então eu vou tentar sentar como a Catarina. Então, é um mascaramento, e eu sei que ela dá certo na sociedade assim, então eu vou fazer igual a Catarina. E aí, o que acontece? A Eunice não é a Catarina, a Eunice é a Eunice. Aí que acontece um pico de ansiedade, estresse, desenvolvimento de comorbidades, né? E ele passa despercebido, porque ele consegue perceber que se ele se comportar diferente, ele vai ter, então, uma negativa, né? Ele vai ter uma punição, ele não vai não vai receber atenção, não vai receber elogios. Não que isso para o autista seja lá a grande coisa, né? Dependendo do autista, não está nem aí se alguém elogia ou não. Mas a atenção, o afeto, ao contrário do que muitos dizem que autistas são frios, não são frios, né? Autistas, eles têm sim necessidade de um apoio social, de aconchego, de abraço, de atenção. Dependendo da pessoa, ela não vai ter não vai se sentir muito bem em abraçar, né? Mas em conversar, em ter um apoio. Então, a estratégia compensatória, que é o masking, ela faz com que as pessoas não percebam. E aí, quando ele está sozinho, é que ele vai ser ele mesmo. É que ele vai sentar do jeito que ele gosta. É que ele vai fazer os comportamentos que ele gosta. Mexer no cabelo. Às vezes ficar fazendo algo com os dedos, né? Nesse momento mesmo, eu adoro mexer com os dedos dos pés. Eu gosto de andar de sapato. Então, cada um tem uma forma. E minha amiga Larissa Lemos veio aqui, né? Sim. Sou fã dela. E Larissa, ela também tem muitos exemplos, né? Dos pacientes dela. Então, eu vejo assim, Catarina, é importante a gente identificar precocemente. Porque o diagnóstico tardio traz muito sofrimento, sabe? A gente vai precisar chamar um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre esse tema que é de extrema relevância para você e para todos nós. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas.
salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e hoje nós estamos falando do diagnóstico tardio do autismo. Certamente, Eunice, esse diagnóstico tardio ele traz repercussão em várias áreas da vida, tanto na vida social quanto na vida familiar, relacionamentos amorosos e também na vida profissional. Eu gostaria que a gente conversasse um pouco agora sobre essa interação social, sobre essa vida social. Como esse diagnóstico tardio pode implicar, quais são as implicações em uma vida social de uma pessoa com diagnóstico tardio? Certo. Um pouco semelhante ao que a gente conversou no primeiro bloco, o diagnóstico tardio, algumas implicações dele no contexto social, estamos falando de pessoas na fase do desenvolvimento adolescência e adulto, né? Então, uma delas é a dificuldade de manter, né, um ciclo social por um tempo, né? Porque a gente está falando de pessoas que costumam falar muito o que pensam. Então, há uma peculiaridade na fala do autista quando ele sente ou percebe algo. Muitos deles é um espectro, alguns não fazem isso, mas muitos são muito sinceros. Então, pode acontecer de rupturas de relacionamentos, rupturas de amizades. Então, uma coisa que surgiu, falou, não filtrou, né? Então, devido a essas características, então tem essa implicação do ciclo social ele ser um pouco defasado, né? Ter dificuldade de estabelecimento de um ciclo social que vigore por muito tempo. Uma outra coisa também é a questão laboral, dificuldade de se descobrir, né, na carreira, qual a carreira que quer seguir. E aí também implica em uma outra coisa, adulto precisa se manter. Né? O adulto precisa pagar contas, precisa pagar aluguel ou comprar sua casa. E aí o adulto autista pode ter uma dificuldade também de se manter no trabalho, sabe? Dificuldade de comunicação com o chefe, com as pessoas do trabalho. Uma outra coisa também, as empresas não se adaptam, que é um outro tema importante até para essa NR1, né? Que vai vigorar agora em maio. Então, as empresas precisam também se atualizar nesse aspecto, né? De que se ela tem um adulto autista, um funcionário autista ali, ela precisa também ser diretiva nas suas perguntas, precisa ser pontual no que ela deseja daquele funcionário, né? Se não está concordando com alguma coisa, ser direta, porque ele não vai entender, dependendo da fisionomia que a pessoa fizer para ele, né? Então, gestos, olhares, muitos são muito expressivos. Então, mexe muito com as mãos, abre o olho, fecha o olho, mas tem dificuldade de entender a expressão do outro. Então, defasagem total, né, nesse aspecto. Nas relações afetivas também, dificuldade de estabelecer um relacionamento amoroso por muito tempo. Primeiro, quem namora uma pessoa autista tem que entender quais são as áreas que ela vai ter dificuldade. A gente está falando comunicação, socialização e comportamento. Se eu estou falando dessas três áreas, uma pessoa neurotípica, ela tem tem dificuldade, mas não as dificuldades de um autista. Mudou de, sei lá, de local, a empresa, né? E aí ele sempre pegava aquele transporte. Eu venho de São Paulo. E aí São Paulo tem muito metrô, ônibus, baldeação. Então mudou de endereço à empresa. Pronto, para um autista isso é terrível, sabe? Então, a socialização é um aspecto importante a gente analisar, né? E conduzir também o autista no sentido de indicações, sabe?
tá em dúvida, o que não compreendeu, né? Então, as implicações de um diagnóstico tardio para a socialização é essa. Dificuldade no relacionamento, comunicação, né? Para que fique ainda mais claro para o telespectador, você que está em casa, me corrija se a pronúncia estiver errada, mas o que é o masking? É masking? Masking é um termo americano, né? Certo. E qual é a implicação? E como é que ele pode... Quais são os impactos do masking na vida de um autista? O mascaramento de comportamentos, basicamente eu vou copiar coisas que eu capto no meio social. Então, estamos aqui nesse estúdio, eu capto como cada um se comporta e eu vou tentar imitar padrões. O que significa? Eu vou me sobrecarregar sensorialmente. Então, meu sistema nervoso central, todo o meu funcionamento vai se sobrecarregar devido a esse esforço que eu estou fazendo para entrar nessa forma social que já está pré-moldada, né? Então, isso gera, como foi mencionado, estresse, irritabilidade, dificuldade também de lidar com essa frustração. A questão da identidade também, né? Sim, isso implica também na identidade do sujeito, né? Porque a gente precisa ter autoaceitação, né? Quando a gente fala muito de autoaceitação, autorrealização, autoestima, é tudo auto, né? Então, para mim, por mim, eu, por mim. Então, a gente precisa se aceitar. O autista, ele tem que buscar essa autoaceitação e a psicoterapia, ela vai ajudar nesse sentido. Porque as consequências de um masking se estender ao longo da sua vida e você viver em um padrão que não é teu, são muito graves mesmo. Uma sequência de frustrações, né? Sim, vai viver perda frustrado. De identidade. Perda de identidade total. Ótimo o seu termo, bem colocado. Eu gostaria que a gente falasse agora para as famílias que estão nos assistindo, né? Se há como você nos dizer aqui algumas estratégias que podem ajudar esses adultos autistas com diagnóstico tardio a se socializarem. Quais são as estratégias? Tipo, vou dar uma receita de bolo agora. Então, teria alguma dica prática para essa família que está nos vendo, nos assistindo, a ajudar esse adulto que foi diagnosticado tardiamente? Sim. Treino de habilidades sociais, psicoeducação, né? Então, conversar com o seu psicoterapeuta. A gente tem que fazer terapia, tá? Precisa fazer terapia. Né? E na terapia, quebrar esse tabu de uma vez por todas. De uma vez por todas. Então, fazer psicoterapia. Na psicoterapia, você vai ter a psicoeducação, uma estratégia da terapia cognitivo-comportamental, é a minha abordagem, com autistas adultos e adolescentes níveis 1 e 2. A TCC ela é altamente indicada, tá? Por muitos profissionais, não somente a ABA, a TCC e a ABA. E aí na psicoeducação a gente vai psicoeducar sobre o transtorno, né, do autismo, sobre o transtorno do espectro autista. A gente vai falar sobre a implicação dele nas emoções, do comportamento. A gente vai falar sobre crenças limitantes, sobre erros cognitivos, equívocos, né, os padrões, os pensamentos que são muito frequentes. Então, geralmente o autista, ele somando ao autismo, ele não é só autista, ele tem a depressão, ele pode desenvolver ansiedade, ele pode também ter TDAH, né? TDAH. E aí, com isso, vai trazer muitas outras questões a serem trabalhadas. E psicoeducação, treino de habilidades sociais, autoaceitação é muito importante, né? Então, tudo isso vai ajudar. Uma outra coisa também é a reestruturação cognitiva, muito importante. Então, a reestruturação cognitiva, a gente, a partir do relato do paciente, né, do que ele vai nos trazendo ao longo das sessões, a gente vai fazendo, então, a conceitualização cognitiva do caso. Dessa conceitualização, a gente construi estratégias para que ocorra uma reprogramação cognitiva, que é fazer com que ele não acredite naquilo que ele está pensando sobre ele. Porque, na verdade, Catarina, autista ou não autista, a nossa mente às vezes nos prega peças. Sim. E a gente não pode acreditar em tudo que nós pensamos sobre nós.
Isso tem muito a ver com aquilo que nos foi passado ao longo da nossa existência e constituiu essas crenças limitantes que vão influenciando os nossos padrões de relacionamento, né? Isso tudo está sujeito a mudar, né? Sim. Nada tudo. precisa ficar como está, né? Tudo isso pode mudar. Muitas vezes nós somos o resultado de uma estrutura familiar, mas nós podemos escolher, junto com profissionais da área, a ressignificar e encontrar um novo caminho para a formação de, não uma nova identidade, mas uma descoberta dessa verdadeira identidade, do quem sou eu, né? Sim, exatamente. Você colocou muito bem aí, uma descoberta, né? E aí quando a gente se descobre quem a gente é, a gente começa a perceber a necessidade de me descobrir, me amar, né? Então a gente fala muito de autoestima, então se ame, se aceite, não queira entrar em uma forma, em um molde social que não é teu. Está estabelecido no mundo, mas às vezes não é para ninguém, cada um tem o seu formato, né? Então, a gente vê muito autista também que acaba se descobrindo tanto, e se vê como artista plástico, produtor, então descobre-se na arte, né? Se descobre nas artes visuais, dança. Eu mesmo amo cantar, é uma forma de eu me autorregular. Que legal. E eu acho que isso que é o interessante quando você descobrir qual é esse dispositivo que vai fazer você se autorregular. Exatamente. Gosto de cantar, gosto de desenhar, pintar. Então isso é bom, muito bom. Eu quero falar agora sobre algo que certamente a gente não pode deixar de falar. A importância do contexto familiar dentro dessa perspectiva do diagnóstico, seja ele tardio ou não. Mas como a gente está falando hoje, enfatizando o diagnóstico tardio do autismo, qual a importância, Eunice, do contexto familiar, de como a família recebe essa notícia e como essa família se comporta junto com quem recebeu o diagnóstico? Certo. Geralmente as famílias, geralmente não, cada família vai se portar de um modo, né? Vai se comportar de um jeito. Algumas famílias já, com a notícia, elas já meio que tinham uma pista, né? Já sentiam que tinha algo diferente ali. Então, com o diagnóstico, clareia um pouco mais. E aí traz um pouco de tranquilidade. E aí começa-se a mudança do repertório familiar, né? Então, a família começa a se reestruturar ali no ambiente familiar, a forma como se dirige ao autista, né, a essa pessoa autista da família. As mudanças na família já são avisadas, mudanças de rotina. Mesmo um adulto e um adolescente, sim, é importante avisar. Algumas famílias entram em um conflito interno, né? Então, entre um membro, cada um dentro de si, quem não quer aceitar um conflito, e também entre si, alguns não acreditam, né? A negação do diagnóstico também. Hoje todo mundo é autista. A gente escuta muito isso. A gente escuta muito isso. E não gente, todo mundo, isso não existe. Nem todo mundo é autista, nem todo mundo é TDAH, nem todo mundo tem depressão, nem todo mundo tem ansiedade. A gente pode, por exemplo, em uma situação de luto, sentir muita tristeza, uma tristeza profunda, e nem por isso eu vou ter depressão. Sim. Isso pode sim ser um fator desencadeante, devido a outros fatores somando, mas não quer dizer que a pessoa em luto ela está em depressão. Então é muito sério dizer hoje todo mundo é autista, não é assim. A gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento que vai afetar áreas importantes da vida do sujeito, né? Então as famílias elas têm quando tem a notícia, né, um impacto muito, muito grande. Para algumas acontece um sentimento meio que de libertação e entra nessa jornada de redescoberta, né, de um mundo diferente. E é lindo isso. Eu tenho pacientes autistas, adolescentes, adultos, crianças também. Já dei notícias para mães de crianças que receberam o diagnóstico, né?
e assim, no dia, muito choro, aí tem que ter acolhimento, né? E adultos, geralmente, quando é o adulto, ele nega inicialmente, né? Tem uma miscelânea aí, uma mistura, uma volúpia de sentimentos. Então, é muito complexo o assunto de famílias, cada família é de um jeito. Que a família é uma estrutura social, né? A primeira estrutura, Sim. o primeiro modelo que nós temos de sociedade é a nossa família. E existe só um tipo de sociedade? Não tem, gente. Então, cada família tem um jeito diferente, e aí é complexo. Certamente você está adorando a nossa conversa de hoje. Fica aí que daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e agora a gente vai falar em um tema que é muito pertinente falar: relacionamentos amorosos. A gente falou em família, falou em contexto social e agora a gente vai falar, eu gostaria de falar nesse âmbito do relacionamento amoroso, porque os relacionamentos por si só já não são simples. E como é que é para adultos diagnosticados tardiamente ou adolescentes se relacionarem com outras pessoas de forma amorosa, afetiva amorosa? Bom, é desafiador. Primeiro, só o relacionamento social, né, interpessoal, já é desafiador para o autista. Agora, o relacionamento afetivo amoroso é mais desafiador ainda, porque ele exige que a pessoa ela demonstre sentimentos e emoções que por si só ela tem dificuldade às vezes de reconhecer, né? Então, a gente está falando de uma pessoa que tem uma estrutura neurológica diferente. Então, o autista ele tem uma estrutura neurológica diferenciada da pessoa que não é autista. Então, pode acontecer, por exemplo, dela ficar em silêncio, fazer perguntas e ela ficar em silêncio por um tempo até responder. Para algumas pessoas neurotípicas, isso é um absurdo. Está me ignorando, me deixou no vácuo. Então, cada um tem um jeito de se posicionar. Lidar com frustrações. Relacionamentos, a gente tem as famosas DRs, né? Sim. E nessas DRs, Catarina, pode acontecer questões bem delicadas. Para o autista é difícil lidar com sentimentos delicados, né? Principalmente porque ao longo da vida dele, ele não vivenciou etapas muitas vezes, ele não vivenciou o flerte da adolescência. Muitos autistas adultos não vivenciaram os namoros na adolescência, o ficar, né, lá no colégio, porque era algo que não se pensava, né? Se pensava em outras questões.
Outros já vivenciaram. E aí a sugestão é buscar apoio psicológico, tá? O casal, o autista e a pessoa que trabalha, que está no relacionamento, para terem aí então uma comunicação mais assertiva, né? Mais fluida. Então é importante falar o que sente para o autista, tá? Não se conformou com alguma coisa, não gostou, fale. Respeita o tempo do autista, né? Uma outra questão também é quando há os términos, há discussões. Às vezes o neurotípico ele pode se regular muito mais facilmente que o autista. O autista pode ter comportamentos autolesivos, dependendo do nível de suporte. Não só do nível de suporte, mas da história de vida dele, né? A história de vida dele. Então, a dificuldade de lidar com frustrações, de expressar essa insatisfação e, às vezes, também demonstrar afeto, demonstrar amor. Para o autista, às vezes, demonstrar amor não é dizer eu te amo, mas, às vezes, pode ser fazer a receita que a pessoa mais gosta, presenteá-la com coisas mais singelas, um desenho, um beijo repentino, né? Então, são coisas diferentes. Ele consegue memorizar os gostos, né? Os horários, o que incomoda a pessoa. Então, a forma de amor, a linguagem do amor do autista é diferente do neurotípico. A teoria cognitivo-comportamental, ela pode ajudar nesse aspecto das relações amorosas para um autista tardio? Sim, pode. Como eu falei, né? Pode sim. Estratégias como a psicoeducação, né, sobre o transtorno e principalmente é um caso que deve se chamar o companheiro ou a companheira. Era isso que eu ia perguntar agora. Sempre juntos? É importante sempre juntos não, porque a terapia teria que ser de casal, né? Só se os dois quiserem terapia de casal. Aí, digamos que eu estou atendendo uma pessoa individualmente e ela quer que o namorado venha. Aí eu vou indicar esse casal, se eles querem fazer a terapia de casal indicado pelo conselho, é você indicar para um outro profissional, tá? Agora, se ela quer que eu convide o namorado para uma psicoeducação, aí a gente pode sim pedir para chamar o companheiro para uma psicoeducação, falar sobre o transtorno, dar orientações, né, de feedbacks, de demonstrações, né, como pode ser uma conversa. Existem recursos terapêuticos de cartas, né, não são cartomantes, não. São cartas, né, psicoterapêuticas que a gente utiliza, né, recursos que vão ajudar também nesse processo de diálogo. A gente pode indicar uns recursos que não são somente restritos ao psicólogo. Uma pessoa comum pode comprar um recurso para uma conversa, um diálogo, assim. Interessante. Deve ajudar muito, com certeza ajuda muito, né? Eu gostaria de saber agora como o autismo influencia a forma como a pessoa percebe e expressa as suas emoções. A gente já falou disso aqui, mas certamente se nós que não temos o diagnóstico de autismo, já temos uma dificuldade importante, relevante, em muitas vezes expressar o que sentimos, o que pensamos, o que queremos. Como é que funciona isso dentro de uma mente que foi diagnosticada tardiamente com autismo? Inicialmente pode ser desafiador para a pessoa autista, ou ela pode ser muito sincera, ela pode se reconhecer, ela pode entender o que ela está sentindo e falar, né? Agora, a forma como a gente vai expressar aquilo que a gente está pensando, sentindo, percebendo no ambiente, como eu percebo é o jeito que eu estou percebendo, estou sentindo. Pode ser verídico, pode ser real, mas como eu vou dizer para o outro que é a questão no autista, né? A gente fala muito do tal do sincericídio, é um termo comum, do senso comum, mas é uma verdade no sentido de que costuma o autista falar realmente aquilo que pensa e aí ele pode pôr a perder, né? Muitas questões, machucar. E ele não vai perceber que ele está machucando. Ele vai perceber depois
né, que aquilo foi muito sério e por mais que ele fale, por mais, enfim, que o amigo ou a amiga pode perder o relacionamento, né? Então a gente vê com frequência. Mas também quando o autista ele tem um relacionamento genuíno, se estabelece num relacionamento genuíno, ele é muito fiel, ele costuma ser muito fiel, sabe? Não no sentido de ser um anjo azul, né? Sim. Mas de ser fiel, de buscar estar ali do lado, sabe? Talvez porque ele já se sente, é um lugar seguro ali para ele, né? Também. Como não gosta muito de mudança. Isso. Agora é um treino. Precisa de ter um treino, sabe? A gente fala treino de habilidades sociais e conversação, treino de assertividade, né? Então, como que eu vou me dirigir ao outro? Eu posso ter modelos, um modelo de fala, né? Um script, que eu posso treinar com o paciente em um ambiente fechado, estruturado, controlado. E dali eu passo para o ambiente externo, né, com uma terceira pessoa autorizada por ele para esse treino. É um treino que vai trabalhar tanto questão comportamental quanto emocional. Como é que você se sente em relação a isso? Chama isso muito de roleplay, né? Então, são as encenações. Né? Nas encenações a gente vai trabalhar. É uma estratégia do psicodrama, mas muito trabalhada na TCC, na análise do comportamento, né? Tem também a técnica da cadeira. São técnicas que podem ser utilizadas, né? Percentualmente, você tem uma estatística quando a gente fala, né? Estamos falando de diagnóstico tardio. Se a gente pegasse assim, números, a gente tem números hoje para falar, a cada X adultos? Não, adultos não. Ainda não temos dados. Existe uma pesquisa que eu não me lembro qual é o nome, me perdoem, mas a gente pesquisa e depois passa para eles. Tem uma pesquisa que é um mapeamento, uma pesquisadora brasileira, tá? É recente essa pesquisa, foi lançada no final do ano passado, esse ano, e ela vai começar a mapear a quantidade de autistas, a necessidade desse autista, onde ele está inserido, o que ele precisa, tem atendimento psiquiátrico, psicológico, com fono, quais são as necessidades até básicas, né, que tem garantido lá pela Constituição. Então, tem educação, tem acesso à saúde, tem saneamento básico, muita coisa tem nessa pesquisa, pelo que eu li, né, por cima, mas ainda não temos. Nós sabemos dos dados de crianças, né, 1 a cada 30, se eu não me engano. E é interessante, e essa pergunta me veio porque muito se fala, Eunice, de que o autismo é algo muito recente, porque se está cada vez mais, né, o maior número de diagnóstico sendo entregue. Então, quando a gente está falando de um diagnóstico tardio para um adulto, isso já quebra esse biscoito de dizer que o autismo é de agora, de que o autismo é agora pós-pandêmico, é agora pós-vacina. Então, se tem muitos adultos autistas, isso já vem uma outra linha, uma outra perspectiva por aí. Sim. Sim, Catarina, você trouxe um assunto muito importante a ser tratado aqui, né? Que aí a gente volta a uma questão muito delicada da nossa história, da história do nosso país e do mundo, né? Que é a questão das instituições permanentes, né? A pessoa ficar enclausurada. Antigamente, a sociedade fazia isso, né? Então, se eu tenho um filho, uma filha que não está dentro do padrão, eu vou mandar ela para uma instituição, né? Então, vão internar os famosos manicômios, né? Então, a gente tinha muitos hospitais psiquiátricos no nosso país. Hoje não temos mais, né? Temos clínicas permanentes, não sei como é que está funcionando muito bem, mas muitos fecharam. Pernambuco, acho que a gente ainda tem um, funciona ali em Recife, né? E aí, as pessoas eram autistas já naquela época, mas eram amarradas, eram presas em casa. Eu conheço histórias de pessoas da minha família que contam de pessoas de sítios, né, das cidades vizinhas, que crianças eram amarradas e ficavam dentro de quartos e davam a comida, davam um banho e ela ficava lá, não ia para a escola, não ia no médico,
porque gritava, se batia, se mordia, mordia as pessoas, batia, já estava adulto, então acabava morrendo em condições degradantes devido à falta de saúde. É uma época que nós vivemos no nosso país, infelizmente, é a nossa história, não temos como voltar atrás e apagar. O que a gente pode a partir daquilo que a gente vivenciou, aprender com aquilo. Né? Verdade. E agora, graças a Deus, né? Graças a Deus, essas barreiras foram quebradas e as famílias vêm cada vez mais. Virou até, acredito que, de alguma forma, se uniram-se forças e agora é até bonito, é até legal, é até bacana quando você se depara num restaurante, numa praça, com uma família que está ali com 1 ou 2 filhos atípicos e essa família está interagindo. Então, hoje se quebrou muito esses protocolos, essas distâncias, né? E esses distanciamentos certamente adoeciam muito mais do que curavam. Então, hoje a gente consegue ver que os pais atípicos, eles já têm um suporte de outros pais e essas crianças, esses adolescentes, eles já conseguem conviver, porque agora meio que entendam o que eu vou dizer. Por favor, tá meio que na moda. Colocar isso para fora, deixar sair de dentro de casa e socializar essas pessoas atípicas. E isso é muito bom, é um ganho muito grande para a sociedade. Como você usou o termo, ficou bem colocado. Realmente, eu fico muito feliz com essa moda, porque é uma moda que está fazendo com que as famílias não tenham vergonha, mas busquem informação, né, Catarina? Então, a gente tem aqui em Arco Verde, você falou de mães atípicas, a Ilumine, que é organizada por Michele e muitas mães, né, de Arco Verde região, mães atípicas. Eu dei palestra para elas esse ano, estão participando de muitos eventos, são muito ativas elas, e elas são unidas. A gente até fala, né, juntos somos mais fortes. Porque esse é o lema, né, que a gente falou na palestra. A gente é forte quando a gente está junto. E é nessa exposição que os filhos aprendem, né? Eu falo nossos filhos, eu não sou mãe. Mas é como se fosse, né? Nossos pacientes, eles aprendem quando eles são expostos ao ambiente social. Se eles ficarem lá trancados, assistindo televisão, mexendo no celular, no tablet, joguinhos, eles não vão aprender. Né? Eles vão, minimamente, eles vão repetir, reproduzir coisas que eles estão vendo no ambiente interativo, né? Eletrônico. A gente vai chamar um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta agora para o último bloco deste programa Saúde em Evidência, falando sobre o diagnóstico tardio do autismo. Eunice, teria alguma experiência que você pudesse compartilhar conosco, que a TCC foi eficaz na jornada de uma pessoa que foi descoberta
que foi diagnosticada, desculpa, como um autista tardio? A gente pode dar de forma genérica, né? Sim. A resposta devido temos um sigilo ético, né? Sim. Mas vamos lá. Teve um caso há um tempo atrás que eu atendi, se tornou até um trabalho que eu apresentei em um evento científico, que a pessoa, né, chegou para atendimento e aí foi feita, né? Geralmente o paciente chega, a gente faz a avaliação, né, a anamnese, e aí dali já começa o que a gente falou acho que no primeiro ou segundo bloco, a conceitualização cognitiva. E ali na conceitualização cognitiva a gente coloca muitas coisas, né? Então são informações muito relevantes, tanto coisas que marcaram significativamente a pessoa de forma positiva, negativa, temos informações sobre a estrutura familiar, né, sobre escola, ambiente social. E a partir de todas essas informações e marcos, assim como também estratégias compensatórias, compensa, mas não é tão adequado, mas compensa, a pessoa consegue lidar. Então, a partir disso, eu faço o quê? Eu faço um planejamento, né? E aí, uma determinada pessoa chegou para mim e a gente percebeu que havia sentimentos como inadequação, não se sentia pertencente, né? A pessoa não se sentia pertencente ao espaço, se esforçava muito para se encaixar naquela situação, naquele momento que vivenciava, estar no meio social era difícil, né? E muitas vezes acabava se suscitando, né? Iniciando possíveis crises. Então, a partir da conceitualização cognitiva, a gente fez esses registros, né, dos relatos da cliente, e aí a gente fez um planejamento, estratégias que ela poderia utilizar, né? E aí, então, a pessoa foi introduzindo, né? Introduzindo estratégias como, primeiro, saber dizer não. A gente não precisa fazer tudo, né, Catarina? Às vezes a gente não vai se sentir confortável em uma situação. Então, se posicionar, sabe? Quer aprender alguma coisa ou quer estar em determinado lugar, pedir ajuda. Uma outra coisa também foi a psicoeducação sobre aspectos do direito, né, que é de direito do autista. Utilizar o cordão, né, de identificação, principalmente nos ambientes externos, fora do ambiente social que já se costuma conviver. Então, digamos que você vai fazer uma viagem, né, em um local que você não tem costume de ir, nunca foi, e até alguns vai sozinho. É importante utilizar o cordão de identificação, porque as pessoas que estão ao redor vão saber. Hoje o Brasil já tem muita informação sobre o cordão. Você abre o Instagram, é só o que tem. Verdade. Então, essa pessoa, ela obteve, né, sucesso, muito sucesso, né, na condução do tratamento dela, e a gente conseguiu isso a partir de uma psicoeducação, né, a conceitualização, psicoeducação, e conseguimos aí uma reestruturação cognitiva, livrar-se da culpa, não tentar se encaixar nos moldes, nos formatos sociais, né? E aí começou a se sentir um pouco mais leve. Que bom. Né? Gostaria de aproveitar esses últimos minutos que a gente tem para que você desse... Você, em algum momento da sua fala, você falou em acolhimento. Certamente você que está aí em casa, de alguma forma, já está se sentindo acolhido se você recebeu esse diagnóstico tardio. Eu gostaria que você falasse agora para as pessoas que estão em casa, os nossos telespectadores, uma palavra de conforto para quem acabou, para pessoas que têm pouco tempo, que se descobriram autistas, tardiamente ou não, mas gostaria que esse espaço você falasse com essas pessoas que estão em casa e precisam te ouvir. Bom, diagnóstico não é sentença. Essa é uma frase que muitos talvez estejam até vendo nas redes sociais. Muito antes das redes sociais eu escutei isso quando eu recebi meu diagnóstico. Diagnóstico não é sentença. O diagnóstico é uma oportunidade para você aprender a viver de forma mais leve, mais saudável.
E uma outra coisa sobre leveza, né? Sobre os níveis de suporte. Não existe autismo leve ou pesado ou severo, existe autismo, existe um espectro. Então, respeite os seus limites, se acolha e busque orientação profissional, né? Busque orientação de profissionais de sua confiança que possam aí lhe ajudar, tá? É o que eu digo, não é sentença. É um momento para você se conhecer, se amar, se acolher e buscar novas formas de vida. Talvez até se reencontrar, descobrir coisas que você é muito bom e você se nega àquilo justamente por estar incluso em um modelo, em um formato social que não é o teu, né? Que foi pré-estabelecido e você simplesmente aceitou. É quase uma libertação também, É uma né? libertação. Ela falou, né? Procurar um profissional que você se sinta seguro. E por falar em procurar um profissional, eu gostaria que você aproveitasse esse espaço também, Eunice, para compartilhar com os nossos telespectadores como lhe encontrar no Instagram, no WhatsApp, em que clínica você atende aqui em Arco Verde, se atende em outras cidades do entorno, fique à vontade, esse espaço é seu. Certo. Bom, eu atendo aqui em Arco Verde, na Avenida Coronel Antônio Japiaçu, número 430, sala 105, tá? No Empresarial Arco Verde, em cima da Ótica Diniz. Atendo ali por hora marcada, né? Pelo WhatsApp 879-9106-6760. E o meu Instagram é @psique.eunice-magalhães. Também atendo em Pedra. É um consultório lindo, aconchegante, foi feito com muito carinho, que eu atendo em Pedra, bem ali na Rua da Feira, no centro, em frente à Secretaria de Saúde, tá? Então, ali também atendemos, pelo mesmo WhatsApp você faz agendamento, por hora marcada, e você será muito bem atendido e acolhido. Então já segue aí Eunice nas redes sociais agora, porque certamente no próprio Instagram dela você já vai tirar muitas dúvidas, já vai ficar aí mais à vontade para essa primeira consulta, não é, doutora Eunice? Sim. Então, segue agora, não perde a oportunidade e, lembrar você, sábado que vem, pontualmente, às 10 horas, a gente tem encontro marcado. Até lá! Tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções.